Fala galerinha, tudo certo com vocês? Espero que sim, hein? Neste vídeo vamos continuar falando sobre os ciclos econômicos do Brasil. Depois desses ciclos vamos compreender como se deu a formação do nosso território brasileiro, desde 1500 até os dias de hoje. Após o declínio da exploração de ouro no Brasil, que aconteceu justamente no início da primeira Revolução Industrial, surge um outro produto que chama a atenção de Portugal e chama a atenção do Brasil. Este produto ficou conhecido inclusive como ouro branco. Esse produto, que era chamado de ouro branco, é o nosso famoso algodão. Ele era bastante utilizado na Europa, no início da primeira Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, pelas indústrias têxtil, ou seja, a produção de roupa. Com o crescimento da população europeia e o surgimento da primeira Revolução Industrial, as empresas necessitavam cada vez mais de algodão. Uma parte desse algodão vinha do Brasil, mais específico na nossa região nordeste, lá no Maranhão. Hoje, a maior produção de algodão no Brasil fica por conta de São Paulo. Antes do ciclo do algodão, ele era utilizado para fazer roupas, tanto para os senhores de engenhos quanto para os escravos. Então, o algodão ele passa a ser o produto mais exportado do Brasil. E algo parecido com o ciclo da cana-de-açúcar acontecia com o ciclo do algodão, que era a utilização de mão escrava. Delícia. O cultivo do café ele passa a ser o mais importante para o Brasil. Isso faz com que a produção do algodão brasileiro entre em decadência. Esse algodão não era utilizado mais para exportar para a Europa. O café ele passa a ser o produto mais exportado do Brasil. O Brasil chegou a ter sob o domínio da sua mão 50% da produção do café mundial. O nosso café ele estava espalhado pelo mundo todo. O café ele surge na Etiópia. Essas sementes elas são trazidas para o Brasil e por conta do solo fértil, o café ele se adaptou perfeitamente ao Brasil. A produção do café focava principalmente no Vale do Paraíba, que fica no Rio de Janeiro, e no oeste de São Paulo. Só que por conta da grande degradação ambiental causada pela produção do café, ou seja, os agricultores eles pegavam grandes áreas e tacavam fogo para plantar o café, o solo passou a ficar bem fraco e a produção de café naquele local diminuiu, migrando aí para outras regiões, como é o caso do interior de São Paulo e em Minas Gerais. Após a abolição da escravatura no Brasil, que aconteceu em 1988, os donos dessas grandes fazendas de cafeicultura, eles precisavam de mão de obra, só que eles não poderiam mais utilizar mão de obra escrava. O que eles fizeram? No lugar de contratar as pessoas que eram escravas para trabalhar com salário digno, moradia, tudo certinho, eles preferiram chamar imigrantes, ou seja, pessoas que vinham de fora, que vinham da Europa para morar aqui no Brasil e tomar de conta dessas plantações. Os primeiros imigrantes que chegaram no Brasil para tomar de conta dessas plantações de café foram os italianos. Só que os italianos observaram que esse trabalho era muito pesado e muito. Cada família tinha que cuidar de no mínimo 7.000 pés de café. Então eles aproveitaram, abandonaram esses locais de produção de café e foram para o centro de São Paulo, onde a gente consegue observar bastante a cultura italiana. Depois vieram os espanhóis, que foram também colocados para trabalhar na parte da cafeicultura, no lugar dos italianos. Alguns imigrantes, como os alemães, os ucranianos, os próprios italianos, eles vieram também para o Brasil e começaram a se localizar na parte sul do Brasil. Por isso que é bem característico quando você viaja para o sul, como por exemplo Blumenau, você vai perceber que é bem parecido a cultura, é bem parecido com a cultura alemã, inclusive o jeito de construir as casas. Só que o café tinha um problema. O preço do café ele oscilava muito. Como era semente bastante procurada no mundo todo, então começou vasta produção de café em diversos locais do mundo. O preço ele variava bastante. Daí surge aquela lei da oferta e da demanda. Contextualizando a lei da oferta e da demanda para os nossos tempos atuais, o que aconteceu com o preço do álcool em gel aqui no Brasil pós-Covid-19? O preço subiu em média 500%. Começaram a cobrar muito mais porque as pessoas procuravam cada vez mais o álcool em gel para estocar em casa. Então no café aconteceu basicamente o oposto. Tinha muito café e pouco comprador. Consequentemente, o preço do café ele caía, porque quando eu tenho muito produto, aquele produto cai de preço. Quando eu tenho pouco produto, aquele produto sobe de preço, porque a demanda vai ser maior. Buscando ajudar os grandes produtores de café, o próprio presidente da época, ele comprou também várias e várias sacas
né, fazendo um acordo com esses fazendeiros para que eles pagassem depois. Só que eles não pagaram. Então a economia do Brasil foi indo cada vez mais abaixo. Com o declínio do ciclo do café, no Brasil surge outro ciclo, que é o ciclo aí das seringueiras, o ciclo da borracha. Isso também acontece por conta da Revolução Industrial que acontecia na Europa. Eles precisavam cada vez mais de matéria-prima para desenvolver os produtos. Então o Brasil ele foi bastante procurado, principalmente aí nas regiões norte do Brasil, como é o caso de Belém, que fica no Pará, e Porto Velho, que fica em Rondônia, e Manaus, que fica na Amazônia. Esses 3 locais foram os maiores produtores de borracha do Brasil naquele período. A procura da borracha era muito grande para desenvolver novos objetos, como por exemplo pneus para bicicletas. Logo em seguida veio o automóvel. O automóvel ele precisava de um pneu para se locomover. Então era de extrema necessidade essa borracha. Só que daí também temos o declínio da borracha, porque justamente ali durante a Segunda Guerra Mundial eles começam a utilizar bastante o polímero, que é uma espécie de borracha, só que ela é feita com derivado de petróleo. E esse tipo de borracha artificial ele custa 3 vezes menos do que a borracha natural. Apesar de que a borracha natural, que você tira da árvore, da seringueira, ela dura mais, ela tem a durabilidade maior, o preço dela é mais elevado. Então começa a ter, assim, também o declínio da borracha no Brasil. Como benefício, a gente teve aí o ciclo do café, que trouxe bastante população para a nossa região, Sudeste. Teve a parte aí das ferrovias, que era utilizada para escoar o café, a abertura de estradas. Então isso ajudou bastante a industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. É só a gente observar que até hoje, esses 2 estados eles dominam a grande parte das indústrias brasileiras. Já a borracha, ela foi extremamente importante para povoar a nossa região norte do Brasil. A nossa região norte ela é muito gigantesca. Com o crescimento da procura da borracha, várias pessoas saíram de suas regiões de origem, principalmente da região nordeste, e migraram para a região norte, ou seja, aconteceu ali um povoamento. Na região norte tivemos grandes índices de indústrias que se instalaram naquela região, ou seja, movimentou bastante aquela região. E foi extremamente importante também para a manutenção do nosso território, porque ali a gente colocou bastante gente naquela região, que apesar de ser pouco povoada até hoje, foi uma grande evolução naquela época. Então a gente consegue ter contato visual basicamente com todos esses ciclos econômicos que o Brasil já teve. Como vocês já perceberam, eu trouxe meu cafezinho. Minha blusa, que é feita de algodão. E a bolinha de brinquedo do meu cachorro, que é feito de borracha artificial. Nós temos contato diretamente com esses produtos que foram utilizados como ciclos econômicos para o Brasil, ou seja, que trouxeram muito dinheiro para o Brasil e que fez também Portugal levar muito dinheiro do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.